O Felipe Teles colocou: boa noite, pessoal. Guilherme, quanto ao executivo dos Estados Unidos, qual plano de governo poderia ser pior cenário para a imigração? O de Biden ou o de Trump? É difícil dizer essa pergunta, né? Responder essa pergunta. Porque quando o Trump foi presidente dos Estados Unidos, ele trouxe um projeto que foi interessante, que era o projeto de pontos. Então, ele queria trazer a imigração americana parecida com a imigração canadense, parecida com a imigração australiana, que trabalha com pontos, né? Se você tem formação, é mais tantos pontos. Se você tem tantos anos, é mais tantos pontos. Se você tem tanta experiência de emprego, é mais tantos pontos. E por aí vai. Mas esse projeto que ele trouxe nunca passou. Na verdade, nunca nem teve uma esperança substancial de passar. Então, assim, é complicado dizer, né, qual que tem um pior cenário. Depende da perspectiva. Porque se você quer, por exemplo, perspectiva do visto de família, o do Trump com certeza é pior. Por quê? Porque dentro desse mesmo projeto que ele apresentou no governo, ele atacava o que ele chama de chain immigration, que é a imigração por cadeias, né? Cadeias familiares que vão se aplicando, e aí trazem várias pessoas da mesma família. Num outro lado, ele trazia vários benefícios para uma imigração de business, né? De imigrantes qualificados e tudo mais. Para trabalhar e tudo, né? Então, assim, se você está falando, por exemplo, de imigração familiar, de imigração humanitária, provavelmente o plano do Biden vai ter mais ações favoráveis nesse sentido. Agora, se você está falando de imigração por emprego, imigração que priorize negócios americanos, talvez o do Trump tenha mais, como é que eu posso dizer? Coisas favoráveis para essas empresas que querem trazer funcionários, né? Então, assim, cada um vai ter sua realidade. Agora, tem uma questão que permeia tudo, que são os critérios de admissibilidade. Então, vou te dar um exemplo. Public charge. O que é public charge? É você depender, né? Você se tornar um custo para o orçamento do governo federal. Public charge é algo que todas as administrações vão ter que combater, porque é um critério legal, tá na lei. Um imigrante que é um public charge para o governo não pode ser um residente permanente, né? Então tá na lei isso. Só que como que cada governo vai categorizar, né? O que é um public charge, né? Alguns governos vão falar public charge e vão tentar ser mais abrangente. É o caso, por exemplo, do governo do Donald Trump anteriormente, que fez o quê? Tentou trazer o Wealth Test por meio do formulário 944, tentou falar que se você usasse o plano de saúde com subsídio do governo, poderia ser public charge, falou de escola pública, falou de várias coisas naquele sentido, e até mesmo o formulário 944, que foi o formulário que a USCIS chegou a lançar, pediu o seu credit score. Se você estivesse nos Estados Unidos, você precisava dar o seu credit score para que o governo soubesse qual era eu te aprovo. Exato. Uma linha de crédito, você tinha que dar o seu credit score, você tinha que dar qual a sua educação, você tinha que dar todas essas informações. E aí, depois a corte, né, federal declarou esse Wealth Test como ilegal. E aí parou o formulário 944. Mas assim, isso vai ser algo que tanto o imigrante por família quanto o imigrante por emprego tem que demonstrar. A regra de public charge se aplica para ambas classes de imigrantes. Então, assim, nesse sentido, você vai ter, por exemplo, uma preferência por um governo, talvez do Biden, mas num outro sentido, se você está falando, não, mas public charge não é uma preocupação, o que eu quero mesmo é uma melhoria para a imigração qualificada. Aí, provavelmente, o governo do Trump vai trazer aspectos mais agressivos, mais mais assim, pensando no empresário, pensando no imigrante que pode contribuir com a economia do que a administração Biden. Isso é fato. Estou fazendo um bom trabalho, sendo imparcial? Super, super. Gostei de ver, parecendo uma balança. Está igual o símbolo da justiça, tá? Só não é cego.